Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada Felicidade Consciência. Meu nome é Márcio e eu quero começar te contando uma história. Afinal, é sempre bom começar com uma história. A história de uma menina que estava andando na praia e de repente ela vê aquelas dunas, sabe aquelas praias que tem dunas assim? Ela vai lá pro meio das dunas porque ela acordou num dia meio mais ou menos e ela resolve dar uma caminhada por aquelas dunas e de repente ela se dá de encontro com aquele espaço um pouco mais parecido com um deserto e ela encontra no chão uma lâmpada. De tanto ver nas histórias que nos contaram, ela olha aquele formato de lâmpada e ela já começa a comemorar. É hoje, achei a danada da lâmpada mágica. Ela começa a esfregar então a lâmpada, só que diferente das demais, ao invés de sair um gênio com turbantes, lembrando o deserto, lembrando a cultura árabe, sai um dragão dourado chinês. E aí ele começa a conversar com aquela menina, explicando algumas coisas. Ele dá como se fossem as regras do jogo. E aí começa o debate entre o dragão e a menina. E aí o dragão explica, realmente você acertou, eu sou um dragão mágico, mas tem algumas coisas um pouco diferentes aqui, que eu sei que o pessoal está habituado. Então, eu já costumeiro aqui, eu já tenho protocolo aqui para te apresentar logo de cara. Para começar, eu posso realizar qualquer desejo, mas alguns desejos carregam algumas consequências. Mas pode ficar tranquila que antes de te realizar o desejo, eu vou sempre te explicar qual é a consequência. Então, você vai ter que ponderar depois disso. Aí a menina, ok, tudo bem. Aí a menina pensa e ela fala, eu quero acordar com... eu quero ter 10 milhões de dólares. Quero acordar com esse dinheiro na conta. E aí o gênio fala para ela o seguinte, olha só, eu posso te conseguir agora os 10 milhões. Só que antes eu preciso te fazer algumas perguntas e depois te explicar quais são as condições. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, como é que você acordou hoje? A menina com aquela cara assim, por que esse gênio dragão quer saber como é que eu acordei? E aí ela começa, realmente, cara, não acordei muito bem, acordei meio mal-humorada, estressada, sabe, cansada. Não tá fácil pra ninguém, tá corrida, minha vida tá corrida, o bicho tá pegando, a chinela tá cantando. Caramba, não tá fácil pra ninguém. E ela vai, né, dizendo o que ela tá sentindo naquele momento. A vida tá corrida. E aí o dragão pergunta pra ela, ok, entendi. E como é que seria a sua vida? Como é que você iria acordar amanhã se você ganhasse 10 milhões, então? Se eu te realizasse esse desejo? E ela, nossa, eu já ia acordar pulando da cama, querendo aproveitar tudo, eu já ia querer, nossa senhora, ia estar no mil, tá pique, caramba! E aí o dragão, interessante. Olha, agora eu posso te dizer qual é a consequência. Se você aceitar os 10 milhões, tem só uma condição. Eu te dou os 10 milhões agora. Mas depois de você dormir, você não acorda mais. Eita, nós. Aí a menina para lá e olha. Como assim não acorda? Não acorda, né? O famoso morreu. Não acorda mais. E aí ela... Tá, mas aí não vale a pena, dragão. E aí o dragão fala. Interessante. Significa então que acordar na balança aqui vale mais a pena do que ganhar 10 milhões de reais? De dólares? É. Você acordar é tão bom, por que você não acorda desse jeito todos os dias? A menina sentiu a pancada, né? Sentiu aquela pancada aí. Caramba. Posso trocar de pedido, dragão? Disse ela. Pode. Como é que eu faço para ter um pouquinho da tua sabedoria? E aí então ela deixa a lâmpada mágica no deserto e vai adiante. Morte é um assunto que é um pouco delicado em muitas situações. E quando a gente fala de não ter mais a vida terrena, é uma curiosidade porque ninguém quer morrer. Mas é uma certeza que todos nós teremos. Na contrapartida, felicidade, todo mundo quer. Mas a gente não tem essa garantia, não tem essa certeza de que todos vão poder viver, experimentar essa felicidade que a gente tem disponível no mundo. Morte é um assunto delicado. Felicidade também é. Tem algumas salas de diretoria aí que você fala felicidade, o negócio ainda não pega bem. Muitas pessoas
ao longo da história, já falaram sobre morte, sobre felicidade também. Olha quantos pontos em comum a gente tem aqui. E talvez aqui a gente pode tirar algumas lições. Bom, acho que se você não tem idade para saber quem é Highlander, é um personagem, enfim, de um filme bem antigo, pela imagem dá para entregar. É um personagem imortal, que não morre. Famoso imortal. Alguém acha que é um Highlander? Você acha que é Highlander? Acredito que não, né? Você é inteligente, né? Nós não vamos morrer, todos vamos morrer nessa vida terrena. Ok, aí eu quero te apresentar Bronnie Ware. Bronnie Ware foi uma cuidadora, enfim, de idosos em estado terminal. Entre tantas coisas, na verdade, isso foi uma só das tantas coisas que ela fez na vida. E uma delas foi virar escritora, inclusive. Ela escreveu um livro com os 5 principais arrependimentos que ela aprendeu conversando com essas pessoas que tinham uma certa data para morrer. Porque uma coisa é saber que eu vou morrer, você vai morrer, a gente sabe que nossa vida vai ter fim aqui e tudo mais. Outra coisa é ter data. Outra coisa é alguém chegar para ti e dizer o seguinte aqui, ó, você tem aqui, 6 meses, mais uns 2 anos e olhe lá. Porque, enfim, mil motivos. Então aqui, ela cuidava dessas pessoas nesses estados terminais. Essas pessoas como uma espécie de data para finalizar a sua vida terrena. E ela compilou o que ela percebeu dessas pessoas, quais eram os 5 principais arrependimentos que elas tinham ao longo da vida. Tá nesse livro aqui, antes de partir, recomendo. Não é um livro científico, é um livro de autorrelato, mas é extremamente interessante para gerar reflexão. Segundo aqui, então, o que nós temos. O primeiro arrependimento era ter a coragem de ser quem você é. As pessoas, elas não eram quem elas eram. Elas eram quem o mundo precisava, ou dizia, ou o que pediam delas, exigiam. Elas se apertavam para se encaixar nos espaços, ao invés de usar toda a sua amplitude como ser humano. Então, um arrependimento era esse. O segundo arrependimento era, eu queria não ter trabalhado tanto. Um terceiro arrependimento era ter a coragem de demonstrar seus sentimentos. O quarto arrependimento era ter mantido contato com seus amigos. E o quinto arrependimento entra muito no nosso tema aqui, que era ter se permitido ser mais feliz. Aí eu te pergunto, como que a gente faz para sair desse labirinto? Como que a gente faz para chegar lá e dizer, caramba, eu me permiti ser feliz? Bom, acho que você vai concordar comigo que dá para ficar filosofando horas e horas sobre esses temas, mas o foco aqui é a solução. Não é ficar debatendo sobre o sexo dos anjos, é objetividade e gerar realmente solução para os problemas que aparecerem aqui, como esses que apareceram. Então eu quero provocar direto. Vamos lá. Qual seria a minha proposta de solução para alguém que não está com dificuldade de ser quem você é? Caramba, meu. Terapia, primeiro lugar. Daqui a pouco um programa de mentoria. Daqui a pouco um processo de autoconhecimento. Até coaching, né? Obviamente levado a sério, né? Não me vem com alguns nomes aí que eu não vou citar. Enfim, cara, tem como, tá? Precisa de intenção, talvez investimento, talvez, enfim. Mas dá. Primeiro ponto, cara. Vai para a sala de terapia. Lá começa toda a jornada, tá? Segundo, não ter trabalhado tanto. Minha proposta de solução para isso, uma das estratégias é produtividade. Obviamente, existem muitas situações, condições sociais, vulnerabilidade, tudo que a gente sabe hoje, mas em muitos casos a gente pode não ter trabalhado tanto, não trabalhar tanto sendo mais inteligente, com produtividade. Aí eu tenho mais tempo para fazer o que eu quero. Não trabalho tanto e consigo fazer essa harmonia entre vida pessoal e profissional. Demonstrar seus sentimentos. Bom, aqui é meio pragmático, né, cara? Deixa o ego de lado, levanta o telefone e diz que te amo, eu te amo para alguém que se importa. Né? Demonstra a vulnerabilidade aqui, Brené Brown, né? Enfim, mas obviamente não para o mundo, para aquele teu círculo de confiança. Mas dá para solucionar. Ter mantido contato com seus amigos. Minha solução, né? Se os convites ainda chegam, deixa de ser o mala ou a mala sem alça e aceita esse convite.
Para de botar defeito. Ah, não, lá é muito barulhento. Ah, não, lá vai tal pessoa que eu não gosto. Ah, não, eu não gosto de sushi. Não gosto dessa... Cara, pô, né? Manter a amizade, manter as relações, existem alguns mínimos sacrifícios. Você não precisa se podar para encaixar, mas ao mesmo tempo existe uma parte de nós que precisa ceder. Então, se os convites ainda chegam, comecem a aceitar os convites, mesmo que eles não sejam perfeitos. E segundo, né, se os convites pararam de chegar, comece a fazer os convites. Levanta o telefone mais uma vez e vai. Ok, mas e qual é a solução para isso? Qual é a solução para você ter se permitido ser mais feliz? Como é que faz isso? Como é que faz para chegar no final da vida dizendo que coisa boa, eu fui feliz o suficiente? Como é que é? Né? Eu até gosto dessa reflexão aqui, né? Sobrou um pouco de felicidade e até deixei de herança. Isso é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas eu adoro essa pergunta. Como é que faz para deixar a felicidade de herança? Tem como deixar a felicidade de herança? Como é que faz? Onde é que assina o testamento? Como é que eu deixo felicidade de herança? Afinal, quem pode dizer isso lá no fim da vida? Mesmo com tantas coisas acontecendo, com tantas intempéries, enfim, com os obstáculos que a vida oferece, com as pedras no caminho. Não, eu não estou promovendo aqui, não estou te apresentando nenhuma solução milagrosa. Fuge. Qualquer pessoa que disser isso, solução milagrosa, foge. O que eu quero te apresentar aqui é um lugar onde eu consegui entender que eu conseguiria colocar parte dessas respostas. Do que eu já pesquisei sobre isso. Quem é o Márcio? O Márcio é um profissional que estuda a ciência da felicidade desde janeiro de 2019. E o que eu entendi ao longo de todos esses questionamentos que eu acabei de te apresentar é que diversas vezes eu tentei compilar isso em um workshop, em um curso, em soluções para, dividir o conhecimento que eu tenho sobre a ciência da felicidade com as pessoas e poder ajudar elas nessa jornada de querer ser mais feliz. E o que eu entendi é que toda vez que eu tinha um projeto que tinha começo, meio e fim, ele ficava vago. Por quê? Porque a felicidade ela é multidisciplinar, ela é multifatorial, a felicidade é muito grande. Os assuntos são muito grandes. O começo, meio e fim estava me incomodando, eu não estava conseguindo fazer, encaixar, porque daí eu terminava, não, mas falta isso, e terminava, falta aquilo. Aí eu entendi. E se? What if? Né? E se, ao invés de ter um curso, um começo, meio e fim, ser um lugar que não tem fim. Tipo História Sem Fim, aquele filme, sabe? Cara, uma jornada. Uma jornada. Um plano, ao invés, né, do valor de um curso, um plano de assinatura. E lá, regularmente, eu posso colocar ao longo dos anos e inserir lá tudo que eu já aprendi sobre esse tema, de uma forma estruturada, de uma forma, sobre algumas premissas que eu vou te explicar agora, para que eu consiga dividir e ajudar mais pessoas a conquistarem essa tal felicidade. Então, surgiu a jornada Felicidade e Consciência com o objetivo de fazer uma elevação de consciência com o principal objetivo, que você tenha condições de tomar melhores decisões. Eu jamais vou te dizer, faça isso ou faça aquilo. Eu vou evitar ao máximo conjugar qualquer verbo no imperativo nessa jornada. Obviamente, em algum momento vai acontecer, mas eu vou evitar ao máximo isso, porque o objetivo não é te dizer o que você tem que fazer, mas é a elevação de consciência para que você tenha mais robustez, que você tenha maior condição de tomar melhores decisões. É sobre isso que é a jornada Felicidade e Consciência. Para que através disso você tenha mais felicidade, você tenha melhores decisões para ter mais harmonia, para ter mais resultado, enfim. Mais diversos outros elementos que vão permear todo que eu vou te explicar aqui. E aí eu coloquei algumas premissas dessa jornada. Primeira premissa, tem que ter ciência, tem que ter critério, tem que ter qualidade no conteúdo ali. Tem que ser prático. Não pode ser sobre o sexo dos anjos. Porque... Enfim, não, tem que ter aplicabilidade. Se não conseguir colocar na vida, dificilmente vai estar aqui. Terceiro, conteúdo inteligente. Reflexões que nos façam realmente aquela... Olha o rangido da cadeira. Dá aquela remexida aqui, né? Na cadeira. Peraí, deixa eu... realmente, será que faz sentido? Será que não faz? Pô, a ciência está dizendo... Enfim,
que provoque reflexões inteligentes. E quarto, tem que ser legal. Não pode ser chato, não pode ser mal assim. Não pode ser um conteúdo mal sem alça, né? Aquele conteúdo... E aí surgiu uma ideia. E se fizer aqui essa jornada, só que a entrega ser através do que eu brinquei aqui, ser um bem-estar flix. E se for através de um bem-estar flix? Uma espécie de streaming sobre ciência da felicidade. E aí, eu coloquei algumas premissas para essa entrega. Acessibilidade. Não pode ser 10 horas de aula por semana. Cara, quem é que tem 10 horas de hoje por semana para assistir? Tem que ser uma aula por semana, 30, 40, no máximo 1 hora. Para quê? Para entregar aplicabilidade. 1 hora por semana, acho que todo mundo consegue. Bem organizadinho, como diz aquele meme, bem organizadinho dá. Conveniência, o máximo de coisas num único lugar. A gente vai num posto de gasolina, abastece o carro, e aí tem a conveniência, não é? Aquela conveniência, que é eu tenho outros serviços à minha disposição. A conveniência aqui, ela vai entrar quase que automaticamente, porque a felicidade é multidisciplinar. Então, ao invés de você ficar pipocando, pegando curso ali, aqui, ali, a ideia é um lugar, um ambiente, através dessa jornada da felicidade e consciência, onde você vai ter lá, conteúdo, ao longo do tempo, vai ter conteúdo sobre produtividade, porque produtividade impacta a felicidade. Vai ter conteúdo sobre saúde, porque, enfim, impacta. Vai ter conteúdo sobre a questão dos relações. Vai ter conteúdo em relação sobre diversos temas que impactam a felicidade. Então, a intenção é ter o máximo de conveniência num único lugar. E ter de qualidade, né? Não é um cursinho gravado na salinha do Zoom, né? Que igual todo mundo, se você já consumiu, se você já gravou, me perdoe, mas enfim, não é uma experiência com qualidade, que você me escute bem, que você me veja bem, que você tenha conteúdo de qualidade, para que você tenha uma experiência realmente agradável. Afinal, na felicidade se fala muito das experiências agradáveis, mas que a gente vai ensinar a ciência da felicidade através de uma experiência que não é agradável. Então, pensar nesses aspectos foi algo que se tornou importante para mim. E aí, nessa brincadeira, quando eu não paro de inventar moda, né? Enfim, o Netflix tem aquela questão dos seriados, dos filmes, documentários. E aí, para tornar essa experiência mais interessante, o que eu entendi? E se, mais uma vez um ensino, né? E se eu pegar e cada aula, colocar ela a aula temática? E aí foi o que eu fiz. Por exemplo, tem um seriado, não sei se você já viu, chamado Supernatural. É sobre, enfim, alguns caçadores de monstros, enfim, e mitos. E aí eu fiz a aula sobre os mitos da felicidade, sobre os erros da felicidade que a gente comete, em cima da temática desse seriado. Vai ter a aula sobre The Big Happiness Theory, ou seja, as grandes, The Big Bang Theory, aquele seriado, né, muito divertido por sinal, onde vou falar sobre as teorias, as principais teorias da felicidade que a gente tem hoje. Vai ter a aula aqui também sobre os friends, sobre as relações que a gente tem e vive. A gente vai ter também uma aula para falar sobre The Happiness Anatomy, né? Uma brincadeira com o The Grey's Anatomy, para a gente poder explicar o que acontece no corpo. Afinal, existe hormônio da felicidade? Ou serotonina é da felicidade ou não é? Essa dúvida aí todo mundo, eu recebo direto aqui, né? Pô, e aquela meta-análise vale? Não vale? Tá, mas e os outros estudos? Enfim, tudo isso vai ser desbravado. Eu não sei aonde que você está assistindo isso. Se você não estiver assistindo aqui dentro da plataforma, fica aqui na tela o QR Code, enfim, para que você possa fazer a assinatura mensal ou anual da jornada Felicidade e Consciência. Ok? Dito isso, tem o site aqui também embaixo para você acessar. Dito isso, eu quero te propor uma visão de mundo que eu aprendi ao longo dos meus estudos sobre ciência da felicidade. Eu descobri que aprender ciência da felicidade não muda o tabuleiro, mas muda o jogo. Eu aprendi que quando eu entendo sobre ciência da felicidade, o mundo não muda. O mundo é mundo. Tá lá, né? Vai lá, põe o drone para cima, o mundo é mundo. Eu não mudo o tabuleiro, mas eu mudo o jogo. Por quê? Porque eu mudo a forma de jogar. O tabuleiro são as condições e a forma de jogar são as decisões, que é o principal objetivo que a gente tem aqui. O principal objetivo que a gente tem aqui é o quê? Elevação de consciência através de reflexões inteligentes e evidência científica. É isso. Pá.
Então, com melhores decisões, você muda a forma de jogar. Últimas reflexões que eu quero te propor. Um ano tem 8.700 horas. Ao longo de um ano, a gente vai viver aproximadamente, óbvio, né? 8.700 horas. A proposta aqui, ao longo dos próximos 12 meses, são 52 aulas de 1 hora, ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora cada aula. A gente está falando de 52 horas de conteúdo. Até me escorreguei aqui. Pensa no tamanho do impacto do conteúdo dessas 52 horas comparado às 8.700 horas vividas nesse ano que você pode ter. É sobre isso. É sobre aproveitar o nosso tempo. É sobre aproveitar e realmente fazer valer o teu tempo. Caramba, cara, você está aqui, pô, você vai dedicar aqui 52 horas. Eu vou cuidar muito bem do seu tempo. É um princípio que eu tenho. Espero estar fazendo isso desde o início desse vídeo com você, te entregando relevância, sendo objetivo. E a princípio não. De forma muito objetiva, te entregar valor. É sobre isso. E aqui, então, eu quero te fazer umas perguntas. Quanto é 5 vezes 2? 10? Quanto é 7 mais 3? 10. Quanto é 14 menos 4? 10 também. Quanto é 30 dividido por 3? Muito bem, 10. Quanto é raiz quadrada de 100? Você acertou. É 10. Essa pequena brincadeira que eu fiz aqui é sobre a felicidade. O 10 é a felicidade. Os caminhos, as contas, são as inúmeras formas que a gente tem de chegar no 10. Não tem uma única forma. Eu não posso chegar para ti aqui e dizer, olha só, a felicidade é assim. E se você não fizer isso, você não vai ser feliz. Não tem isso. Inclusive, na primeira aula, né, que eu já gravei, fala muito sobre isso. Então, existem muitas formas. Mas uma coisa está sempre lá. A evolução do indivíduo. A tua evolução. Existem muitas formas de evoluir, de crescer, de se desenvolver. Você pode escolher qualquer uma delas. O meu convite é que você venha comigo na jornada Felicidade e Consciência. Para que, juntos, a gente possa provocar, refletir de forma inteligente, através de evidências científicas, e assim elevar o nosso nível de consciência para tomar melhores decisões. Assim eu encerro esse vídeo de uma forma muito objetiva. Te agradeço pela atenção até aqui e faço o reforço do convite. Espero te ver lá dentro da jornada Felicidade e Consciência, recebendo um feedback. Márcio, estou achando isso. Me deixa saber. Muito obrigado e até a próxima.